cronometrista para a gente poder organizar a cronometria. Quem poderia? A gente pode organizar em torno de uns 5 minutos para a gente se ajudar aqui no tempo, tudo bem? Uma pessoa poderia assumir. Quem poderia hoje? Eu posso, Zizi? Agradecida, querida Marta. Para a gente só organizar nosso tempo, né? Se possível, a gente. Tudo bem em 5 minutos a gente acordar, pessoal? Aí, se precisar de mais, só solicitar, só para a gente poder ter essa movimentação. E qual o Aí, teto? o teto seria até o meio-dia, tá? Ok. Que a gente atrasou um pouquinho, mas aí eu daria a sugestão até o meio-dia. No máximo, se precisar de mais tempo no final, quando a gente anima, a gente dá em torno de uns 10 minutinhos, ou se precisar algum acordo, a gente faz também. Mas normalmente a gente tenta manter o máximo possível o horário. Agradecida, Mar. Olha, o Célio colocou: bom dia, sou Célio Costa, professor da Escola Bosque da Ilha de Caratateu, em Belém do Pará. Bem-vindo, muito bem-vindo. Estou agora na Escola Bosque com sinal oscilante. Tranquilo, Célio, seja muito bem-vindo, tá? Estamos encontrando-nos aqui, são os diálogos humanizadores, ligados às redes humanizadoras, onde nós trazemos construções do que estamos desenvolvendo, o que podemos fazer, sobre problemáticas, lembrando muito a dialógica freiriana, né, de temos um problema, o que podemos encontrar de soluções, de propostas e desenvolvimentos frente tanto à educação, mas principalmente ao campo das relações humanas, também constituído essa educação, né. Mais pessoas começaram a chegar, no começo a gente estava trazendo outras questões também, tem até propostas aqui anteriores, que eu vou perguntar se a Dani, né, se as Danis gostariam de trazer, e se alguém também quiser assumir a animação, é muito bem-vindo, tá? A animação também aqui tem essa possibilidade de desenvolver, vem da dinâmica de grupo, do professor Lauro de Oliveira Lima, comunidade de aprendizagem, aonde cada um pode assumir, né, a função que se vê, que gostaria, e também colocando, né, a possibilidade de, olha, eu gostaria de assumir uma função dessa construção, o que vocês veem? Tudo bem? A gente está acordando? Lembrando que a gente sempre acorda todas essas questões, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Aí eu gostaria de perguntar, Dani, você que gostaria de trazer a questão para só ter um ponto geral, ou perguntar se alguém mais gostaria de trazer? Aí depois que a Dani também se colocar, o Bruno só deixaria também, se o Bruno quiser falar, também muito bem-vindo, tá, Bruno? Sim, né? No caso, eu repetiria essa questão, né? Falaria sobre essa para todos, é isso? Eu daria a sugestão, se você quiser trazer essa questão, se você preferir não, aí você fala, que aí eu te perguntaria para o pessoal, porque você trouxe uma questão que é muito importante referente à dificuldade, né, com aprendizes que eles são desafiadores da nossa construção, né, e às vezes não é nem nossa só interna, mas vem do problema do sistema. E aí como é que eu faço para lidar com a dificuldade emocional desse aprendiz com relação ao sistema e os outros professores, né? Então, tem uma complexibilidade. Se você quiser trazer para dialogarmos, é muito bem-vindo. Mas se alguém quiser trazer também alguma questão, também é muito bem-vindo, tá bom? Eu quero. Me ajudem só com o tempo, né? O que acontece, pessoal? Bom dia a todos, ou boa tarde para quem é de Portugal, né? Eu tô com uma aluna que pode ser, não posso dizer que seja, porque não sou médica especialista, mas pode ser aquele transtorno opositor desafiador, né? E eu dei um dos exemplos, mas já tive vários exemplos com ela. E um dos exemplos é que, assim, a criança está sentada conversando, olhando para trás, voltada para trás, conversando com a amiga de trás, e eu estou lá explicando algo. E o que aconteceu? Eu pedi, fulana, por favor, você pode virar para frente? A professora está tentando explicar tal coisa, né? Não vou virar. Eu quero ficar aqui conversando. Fulana, se você continuar conversando, você vai atrapalhar quem quer prestar atenção na explicação. Daí ela não vira, né? Ela continua assim e ela vai te desafiando e isso chega num limite que assim ela não virou mesmo para frente e ainda os coleguinhas escutaram que ela chamou a professora de vaca. Isso já eu trouxe na semana passada. Essa semana
ela estava fazendo prova e eu fui falar para ela, né? A prova era para falar sobre como as pessoas viviam na pré-história, e ela escreveu coisas da cabeça dela, que ela achava, assim, né? Sobre a vida dela. Descreveu que as pessoas são muito chatas e tal, e daí eu tentei explicar, olha, mas você precisa falar das pessoas de antigamente, não é... Nós não estamos falando sobre agora, sobre o que você acha das pessoas de agora. Ela ficou brava, porque ela ia ter que corrigir a prova. E aí ela falou um outro palavrão, né? Saiu falando outro palavrão, só que eu não ouvi. E os coleguinhas ouviram esse palavrão e vieram falar para mim. E além do palavrão, ela falou que se a professora mandasse ela para a diretoria por causa do palavrão, ela ia falar para o diretor que a professora não explica nada. E aí, assim, eu tenho duas situações. A minha situação como pessoa, que eu entendo o que ela está passando, sei que deve ser muita coisa que essa criança tem vivido. E ela não se abre comigo, eu pergunto, já vários momentos tentei sentar com ela fala que tá tudo bem, e eu sempre falo de uma maneira carinhosa com ela. Fulana, o que que tá acontecendo? Você é uma menina tão bacana, você sempre, porque ela assim, ela é muito carinhosa. Ela sempre escreve cartinhas para professora, sabe? Então, ao mesmo tempo que ela faz isso, depois ela agride na hora de raiva dela. Mas ela é uma menina carinhosa. Só que ela também tem esses comportamentos, inclusive com os amigos. Ela bate em amigo, ela xinga amigo. é, Então, assim, tem sido um desafio. E daí eu tive uma ideia ontem, né, de propor um desenho no final da aula, em que você teria que desenhar alguma coisa muito, muito, muito feliz que te aconteceu e alguma coisa muito, muito, muito triste que te aconteceu. E no desenho dela, apareceu na coisa muito triste. Não tive tempo de sentar para ver melhor sobre isso, mas eu vi que era um caixão e um tio que faleceu, né? Então a situação ficou nesse pé até agora, mas o que acontece? Eu, como pessoa, estou tentando ajudá-la, estou tentando, mas eu, como professora, e aqui que eu preciso de uma ajuda muito grande, eu preciso estabelecer um limite. E eu não estou conseguindo saber que limite é possível para que ela entenda que precisa ter respeito ao mesmo tempo. Então, a parte do carinho, a parte do cuidado, isso tá ok. Mas o que fazer para ela entender? Porque ela não está entendendo, né? Então, seria essa a questão. Obrigada, Agradeço, pessoal. querida Dani. Inclusive, a Rafaela trouxe já algumas questões da referência do vínculo, da afetividade, né? Mas se vocês quiserem trazer outros pontos também, são muito bem-vindos. Eu daria também a sugestão, enquanto vocês estão pensando, é só levantar a mãozinha, tá, gente? Fiquem à vontade, quem está chegando hoje também, só levantar a mão, se colocar, ver, compartilhar. Nós estamos nesse compartilhar. Olha, querida Marta. Querida Marta, quer começar? Posso. Bom dia, gente. Então, como é seu nome? Que para mim aparece estudos, seus estudos em Daniela, sociologia. Daniela, ok, Daniela. E eu fiquei te ouvindo, Daniela, e pensando nessa criança. Quantos anos ela tem? 9 anos. Ok. Então, é, ela pode até ter um transtorno, mas provavelmente há alguma situação conflituosa aí no ambiente, né, familiar dessa criança, que a gente precisa conhecer um pouco mais para poder saber se há realmente algum transtorno ou se há uma questão de autodefesa, de falta de limite, de amorosidade, de espaço também de brincar, de falar e convivência com pares. Pode. Segundo a mãe, porque eu já chamei a mãe para conversar, para tentar entender. Na casa ela bate porta, ela briga também e tal. Só que quando ela chamou a professora de vaca, ela falou, eu falei, nossa, que foi isso? Porque eu me assustei porque nunca tinha tido esse tipo de reação da parte dela. Ela falou, aprendi com a minha mãe. Só para contextualizar. Então, aí você já de novo corrobora com o que eu estou pensando, entende?
porque a criança ela é aquilo que ela vive também. A gente não fala disso o tempo inteiro, dessa formação, ela é uma formação integral. Então, penso eu não sei como é a sua realidade, Dani, em sala, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, estou atenta aqui, meu tempo também, mas apenas para a gente poder trocar a questão dos combinados, a questão dos espaços diversificados na sala de aula, porque quando a gente quer essa atenção, eu estou falando por experiência também, né, de querer a atenção das crianças para eu estar explicando e eu querer ter, estou falando de mim, o controle daquele espaço, né? E eu levei algum tempo para perceber que eu não tinha controle total daquele espaço e que a minha forma de ensinar não chegava a todos. Então, eu fui me reinventando nesse espaço escolar para poder chegar a cada uma dessas crianças, né? Então, assim, funcionou muito o contrato didático, ou combinados, ou o nome que a gente queira dar, que é igual a gente faz aqui, quem vai cuidar do tempo, quem vai cuidar das mãos levantadas, quem vai... Então, levar isso para esse espaço, o trabalho de grupo é fundamental, porque, assim, 30 crianças, 25 crianças, todas juntas nessa faixa etária, se eu necessito de uma atenção especial e eu vi que funcionou, eu dar as costas para a professora, muitas vezes eu vou manter esse comportamento para continuar tendo a atenção que eu necessito, entende? Porque cada um é um. Então, às vezes, criar os grupos menores e, entre eles, distribuir essas atividades. 9 anos, isso já flui, já é possível, né? Construir junto, fazer isso tudo junto, isso vai empoderando essas crianças para uma responsabilidade, para uma autonomia, e não vai ser só você olhando essa criança, mas o grupo, os parceiros, aqueles na horizontalidade com essa criança, né? E assim, eu sei que pode não ser só isso, é necessário, de repente, se tiver um esquema de orientação que possa conversar mais, porque o professor na sala não vai ter aquele tempo de sentar para ouvir essa criança, mas pode ter uma outra pessoa que possa fazer isso e conhecer mais de perto essa realidade, né? Como é que ela se relaciona. Então, assim, a gente antes estava numa reunião em que falava muitas vezes é preciso cuidar antes de ensinar, mas eu penso que isso é simultâneo. Então, a gente poder estar tendo esse olhar, fazendo isso junto e, ao mesmo tempo, estabelecendo esses limites, essa questão dos valores também, como é que são? Tem o valor respeito? Como é que ele foi construído? Como é que a gente vivencia o valor respeito nesse espaço? Será que essa criança já tem noção do que é isso? E até respeito com ela mesma. Então, é complexo. Eu sei que não é simples, né, tudo isso, mas são caminhos que a gente pode trilhar para tentar contornar um pouco essa situação. É só um pouco de reflexão aqui diante da tua realidade. Ok. Agradecida, querida Marta. Você quer. Ah, tudo bem, Dani, passar para o Bruno depois trazer novamente? Ou você quer trazer alguma complemento de dado? Eu queria só para o pessoal entender um pouco melhor o contexto da minha sala de aula, né? Para que o pessoal possa também ajudar. A gente tem combinados, a gente faz dinâmicas, a gente tem brincadeiras de roda tradicionais com cantigas de antigamente, a gente sai para o pátio, a gente tem momentos em outras salas para não ficar só em sala de aula. A gente tem uma construção em que eles têm algumas responsabilidades que eles quiseram assumir. Então, tem os alunos da limpeza, tem os alunos que são os alunos do comportamento. Nós temos um projeto dos guardiões da fila, tem os guardiões. Tem vários tipos de guardiões dentro da sala de aula, né? Então, assim, já existe essa construção. Só para vocês entenderem, eu estou
tendo uma dificuldade com ela, que talvez seja isso que a Marta falou, da construção do valor respeito, mas porque provavelmente na casa não existe esse valor. Quando a criança bate porta, quando a criança responde à mãe, né? Então, assim, eu preciso construir essa parte, assim. Eu sinto isso nessa criança especificamente, né? É isso. Agradecida, querida Dani. Bom contextualizar, né? A Dani faz um trabalho muito bom. Inclusive, se você quiser compartilhar o trabalho que você faz, querida Dani, compartilhe ali no. Tanto pode ser no WhatsApp ou aqui também no chat, tá bom? Sim, Bruno, tudo bem, querida Dani? Bom, gente, Marta, Zizi, Dani, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Galera em Portugal. Então, obrigado, Dani, pela colocação, porque a gente viveu isso na pele, né, na comunidade de Maricá, com um garoto muito, hoje ele é muito amoroso, o Enzo, né? E depois que a gente foi entender o contexto, essa integralidade que a Marta fala, do espaço dele, na escola, em casa, em sociedade, né? E quando a gente foi perceber, era isso que ele tinha em casa, né? Uma violência física, emocional, psicológica, né? E ele acho que fez caixinhas de cartas de mensagens para você mesmo. E ele fez uma cartinha para ele mesmo. E ele colocou para fora. Ele não conseguia falar na assembleia, então ele fez uma caixinha para ele falar para ele mesmo o que ele achava da vida dele mesmo, da situação que ele passava em casa. Ele escreveu. Ele escreveu. Com o tempo, ele trouxe para a roda da Assembleia para falar como é que ele se sentia com a situação de estar vivendo na comunidade, de viver o dispositivo, de viver os acordos, mas quando chegava em casa, ele era repreendido, sentia oprimido pelos pais, porque ele queria vivenciar uma outra forma que ele vivia no espaço escolar. E aí, quando a gente fez, aí veio o segundo desafio, a Assembleia com os pais. Aí, quando a gente fez a Assembleia com os pais, os pais do Enzo veio meio que dar bronca na gente. Veio dar bronca na gente, porque, como assim, meu filho, não sei o que, meu filho tá me reprimindo em casa. Reprimindo? Mas o que ele tá fazendo em casa? Aí o pai ficou meio constrangido em relatar por quê, né? Acho que o pai gritou com a mãe. Aí ele levantou o dedinho assim, que pediu pra levantar o dedinho, a gente pede silêncio lá, né? Aí ele, quem está levantando a mão? Falei, papai, muito alto, silêncio. O pai entendeu isso como desrespeito, mas ele estava levando o dispositivo para casa. Aí foi um outro desafio mostrar para os pais que eles fazem parte dessa construção também. É isso, minha contribuição a dizer. Agradecida, Bruno, muito bom. Eu queria trazer também um pouquinho aqui a contribuição dessa questão, com relação a pensar, Dani, como já foi dito também, eu sei que você está utilizando várias estratégias, né, para essa construção, mas você pensar mesmo assim, tentar ver com ela o que vincula ela à ideia de desrespeito e o que vincula ela à construção de respeito. Porque aí nós conseguimos fazer um mapeamento para se aproximar da realidade dela. Porque assim, nós sabemos que muitas vezes os pais e as mães não são acessíveis, embora a gente precise dessa construção. E essa às vezes é a parte mais difícil. Porque muitas vezes os pais chegam e eles falam: não, meu filho é incrível, maravilhoso, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. No caso, essa mãe já se colocou dizendo que ela também age assim. Ela fala: não, ela age assim em casa, mas a mãe também age assim. E aí é uma construção de educação, e nós sabemos que a educação ela abrange não só o aprendiz, mas ela abrange a família, a comunidade e a sociedade. São muitas camadas, né? E a Marta estava até colocando sobre essa questão do sistema, né? E o sistema é sério essa questão. A gente tem uma dificuldade. Você colocou aí sobre também a questão com as outras professoras, porque se ela desrespeita assim, as professoras começam também já a colocar: nossa, naquela sala de aula tem essa professora que é desrespeitada, que é mal vista, que não tem, né, não impõe a sua profissão e tudo mais. Então, tudo isso eu sei que as dificuldades para fazer, mas eu daria uma sugestão para você colocar para as outras professoras, que existe uma concepção mais profunda do ser humano na questão das relações, e que você está trabalhando uma construção da relação para que ela consiga, inclusive, trabalhar o processo dela não só de cidadã, mas também o processo dela correlacionado ao campo psicológico. E aí eu daria a sugestão de você ver se tem alguma psicóloga,
se tem alguma assistente social que você possa fazer essa integração para te ajudar, você não estar sozinha nessa questão e mostrar para as outras professoras, porque assim, existe a psicopedagogia, mas hoje em dia, a psicopedagogia, eu sou uma psicopedagoga também, é considerada para loucos. Fala assim, não, a criança está com problema, ainda tem muita discriminação, tem escolas, principalmente aqui no Centro-Oeste, mas eu acredito que é uma realidade em vários locais, e nós trabalhamos, né, muitos de nós aqui somos psicopedagogas, eu também sou neuropsicopedagoga e tal. Quando a gente fala isso, a primeira questão, a minha criança não tem problemas mentais, minha criança não sofre de dificuldades assim, ela não tem nada disso que vocês falam. Então a gente sabe que tem isso, só que quando você faz, por exemplo, uma ideia até de compartilhar, talvez um dia da escuta, isso é muito importante também, aí cada um pode se colocar, ela também pode se colocar. Tivemos um aprendiz muito complicado dentro de um dos projetos, que ele tinha uma grande dificuldade porque tudo que falava com ele xingava, tudo. Então falava assim, vamos ver isso? Aí ele falava, né, palavrões pesados. Porque ele vinha de uma realidade onde o avô e a avó que cuidavam dele, e o avô batia na avó. E ele acompanhava todo esse processo de violência, e se era tentado conversar com a avó dizia que era mentira. E o avô dizia que não existia isso. Então não tinha conexão com a família, porque ele já tinha sido abandonado pelos pais, ficou com os avós nessa situação. E aí ele só conseguia agir dessa forma. O que nós acordamos com as crianças? Aí a gente conversou entre as crianças para poder ajudar ele. Toda vez que ele falava um xingamento, ele ganhava um abraço. E a gente brincou até o seguinte, porque no começo provavelmente ele podia dar um tapa, um chute ou coisa assim, só que a gente acordou entre eles. Olha, se ele vir dar um tapa, a gente pega uma almofada e põe a almofada na frente. Mas a gente faz, toda vez que ele for falar isso, a gente ou dá um abraço, ou faz um carinho nele, ou faz uma coisa assim, para ele perceber a fala dele e perceber uma outra visão. E aí elas acordaram com ele, porque assim, elas não fizeram a revelia. Elas chegaram com ele e falaram, ó, tá muito difícil você xingando o tempo inteiro. Elas mesmo chegaram para ele. Tem como a gente acordar o seguinte? Toda vez que você for falar um xingamento, a gente vai te dar um abraço. A gente vai chegar para você e fazer um carinho em você. Ou seja, elas acharam uma alternativa. Porque o que nós tutores fizemos? Nós não sabíamos como fazer. Não tinha, a gente já tinha tentado de tudo. Então a gente chamou as crianças para ver com elas qual seria a possibilidade de solução para ajudar aquela outra criança que estava vivenciando aquela realidade que a gente não estava conseguindo acessar nem com afetividade, nem com estratégia de ações. Então eu dou uma outra sugestão também para se pensar se você consegue com as crianças encontrar uma forma de, que eles chamam hoje em dia da regulação, ajudar as próprias crianças a se regularem. Eu sei que pode ser que às vezes não tenham crianças que já têm essa regulação, porque quando não tem, pode virar ainda uma confusão, mas aí você já explica para elas, ó, se bater, vamos acordar todo mundo que a gente vai se encontrar de novo, porque a gente vai ter que criar um outro dispositivo, porque no começo é normal que aconteça, tá? Vou dizer assim, eu já disse a resultante, mas até chegar lá, teve crianças, por exemplo, que se bateram primeiro, mas elas, como já estavam acordadas disso, elas se bateram, mas depois elas se acordaram, entende? Mas é só uma questão de trabalhar muito próximo. Eu daria essas sugestões, mas ver se é possível no seu ambiente, tá? Porque eu sei que às vezes não é possível no ambiente e a gente tem que levar isso em consideração. Sua segurança vem em primeiro grau. Quando você consegue ter essa segurança, você consegue integrar essa segurança com os outros. Sempre pensar, porque nem todas as situações é possível se fazer em outras realidades. Tem que ver na sua qual que é a melhor, tá bom? Então, um complemento também. Ah, a querida Rafaela também já está animada para falar. Eu queria só falar, porque essa partezinha, Dani, eu perdi, quando você falou assim, que ela começou a escrever, acho que numa atividade, né, em relação à pré-história, eu não peguei na primeira vez, peguei agora. E assim, achei muito interessante, e talvez ali também fosse uma boa oportunidade de repente, não necessariamente, eu sei que a atividade era da pré-história, sei que essa era a intenção, né, que também é importante. Mas se ela estava falando ali das pessoas da vida dela, percebe como isso era rico ali para vocês também terem esse momento, né? Então, assim, que deixasse ela colocar, é uma expressão, né? É o lugar onde ela encontrou na prova ali sobre a pré-história, ou na atividade, não sei, é o lugar onde ela se sentiu segura para colocar aquilo, para se expressar. Então, assim, nem que você depois, noutro momento, tivesse alguma outra articulação da pré-história, mas aproveitasse um pouquinho aquilo ali, sabe?
E isso que Zizi trouxe, né, de que, assim, às vezes outras pessoas na escola falam, mas aquele professor, a professora, sei lá, é desrespeitada, e eu não sou. Tem muito isso no ambiente escolar. E, assim, eu sei que é difícil, né, mas é preciso que você se concentre mesmo no seu processo, no que você está construindo com cada criança, você ter segurança disso. Eu estou passando por isso agora, mas eu estou num processo, eu estou numa construção, não deles terem medo de mim, mas na construção desses valores, né, de que ela vai me respeitar a partir daquilo que eu estou construindo com ela. Aqui em João Pessoa, já é lei, né, a psicóloga escolar na escola, a assistente social e a pedagoga, é a equipe de especialistas. Então, aqui é uma lei que garante isso pelo menos, assim, é para ser em todas as escolas, né? Não tem todas, todo mundo, mas... Então, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Infelizmente, não são todos os municípios, nem muito menos todos os estados que dispõem disso. E aí nem sempre você vai conseguir fazer esse movimento, como eu falei lá atrás, muito individualizado ali. Por isso que, nesse momento coletivo, se ela coloca de alguma forma a expressão que fuja da proposta pedagógica, mas aproveita aquilo como uma forma de interação, e aí ela vai começar a se sentir, olha, ela está me olhando, ela está valorizando aquilo que eu estou fazendo. Claro que ela não vai ter esse entendimento nessa maturidade, né? Mas assim, ela vai sentir, que é o mais importante, ela está me olhando, ela me viu, ela está me respeitando naquilo que eu estou trazendo, sabe, Dani? Então, eu só queria trazer essa coisa dessa atividadezinha da pré-história. Agradecida, querida Rafaela. Querida Dani! Oi, gente. Bom dia, bom estar aqui com vocês. Dani, querida, já vejo Dani mais segura hoje, mais alegre. Bom te ver assim, Dani. Obrigada. E eu achei sensacional, Zizi. Abriu um monte de abinhas aqui na minha cabeça quando você falou dessa questão das crianças darem o abraço, né? E aí eu queria fazer uma colocação, uma contribuição das coisas que eu percebo, que é assim, nem toda criança regula com um abraço, tem criança que vai desregular com um abraço. E aí a primeira coisa, eu acho, para a gente se atentar, é o que regula aquela criança? Porque sempre que tem uma criança que desregula nas turmas em que eu estou, eu vou me conectar com essa criança, entender, conversar com ela, porque adultos têm mania de pressupor milhões de coisas. A gente aqui, graças a Deus, já consegue ter essa conversa com a criança, entende que a gente precisa perguntar a ela, mas dependendo da idade ou do desenvolvimento mesmo emocional e do repertório dessa criança, ela não consegue dizer. Então, pode ser que tenha um trabalhinho aí um pouco maior. Mas é muito importante entender o que regula a criança. Eu tinha um menino que a professora, com muito boa intenção, ia acolhê-lo quando ele desregulava. E ele se batia a cabeça na parede, ele chorava, ele arremessava coisas. Quando eu fui conversar com ele, ele falou que ele precisava de silêncio. E que quando ele desregulava, a turma toda começava a fazer muito barulho. E as pessoas começavam a conversar muito com ele. E que aquilo deixava ele pior. Aí a gente acordou ali com a professora, com a coordenadora falou, a minha sala é o lugar mais silencioso da escola. Se você precisar usar a minha sala, você fica à vontade. E ele tinha essa autonomia para, estou vendo que eu vou desregular, ele ou ia para o banheiro, ou ia para a sala da coordenadora, ou ele pedia, chegou um determinado momento que conseguia falar com os colegas, gente, por favor, um pouco de silêncio, estou precisando do silêncio. E isso foi crescendo, mas olhando o que funcionava para esta criança como regulação, né? Que não vai ser igual para toda criança. Era só essa a minha contribuição. Muito importante, tá, Dani? É exatamente essa questão de trazer, porque a gente tem que ver
onde estamos, com quem estamos, né, quais são os personagens, qual é a paisagem, qual a questão. Isso faz parte das coletas de dados, e esses coletas de dados são extremamente importantes para a gente conseguir chegar realmente na realidade do que está ocorrendo. Porque senão a gente, por isso que eu expliquei, tem várias formas, mas talvez ver com essas crianças para ver o que está acontecendo ali, como pode ajudar, possa ajudar também a dar uma força, né, e descobrir qual é a forma, porque realmente não é igual para todo mundo. Tem crianças que, todo mundo vindo em cima, por exemplo, teve uma criança que deu esse feedback, ela disse que ela ficava com medo. Ela falava, eu achava que eles iam me bater. Aí até elas conseguirem explicar que não, aí elas descobriram uma forma de fazer assim. Quando acontecia, todas as crianças pegavam e sentavam. Aí elas combinaram isso. Aí a criança ficava, eu tô fazendo isso. Aí ela acordava para esse ponto. Por incrível que pareça, isso era para ela menos ameaçador do que todas tentando falar com ela, né? Mas só complementando. Sim, querida Mar. Então, eu fiquei pensando mesmo sobre a fala da Dani, porque cada criança é de um jeito, cada um de nós é de um jeito, né? E já entendi que você tem uma dinâmica na sua sala, Dani, a outra Dani, mas são crianças, 9 anos, e eu lembro muito que a repetição é algo que muitas vezes, com o passar dos meses, a gente vai deixando. Às vezes a gente fez o combinado está na parede, está ali, mas a gente não traz de novo para a roda para conversar sobre esses combinados. Às vezes, uma conversa com eles sentados, eu gostava muito de fazer sempre no início, uma conversa onde eu escutava como eles estavam, e aí essa situação pode ser trazida no sentido, como você se sente quando acontece isso? Como você se sente quando fulano faz aquilo? Como? E cada um vai falar de si. Como é que ele se sente? Não é do outro, mas como ele fica quando algo assim acontece. Como a Dani trouxe, a questão do barulho, né? Meu neto viveu uma situação em que uma coleguinha, que ele gosta muito, ele se dá muito bem com alguns colegas, e essa criança, ela é uma criança que tem uma habilidade maravilhosa para desenho, eu conheço. E ela gosta muito de desenhar. Imagina uma criança que gosta muito de desenhar e a professora quer explicar alguma coisa naquela hora, mas ela gosta de desenhar. Então, ela achou uma estratégia e foi. O banheiro é do ladinho da sala, foi ao banheiro. Ela se levantou, que ela queria ir ao banheiro. Os colegas da mesa ouviram, a professora não ouviu. A professora teve aquela atitude dela como um desrespeito e disse para ela que não podia naquele momento. E ela voltou e sentou. Eu sei disso tudo, porque ele me conta tudo, detalhadamente. E aí eu virei para ele e perguntei, como você se sentiu? E ele falou para mim, eu fiquei com raiva da professora, porque ela gritou com a Cecília, para ela não levantar. Como é isso? Como é que ela não pode ir ao banheiro? Ele tem 7 anos. Entendem? Então, assim, o olhar da criança é para aquilo que ela vivencia ali, naquele momento. Por mais bem intencionado que estejamos, cada um vai vivenciar aquela realidade de um jeito. Então, a gente ter espaço para escuta, como a Zizi falou, de repente, ter um momento de escuta é legal também. Porque, em geral, é a gente que fala, que fala, que fala. Só para a gente refletir, tá, amores? 1 minuto para o nosso encerramento. Agradecida, querida Marta. O Célio colocou aqui, sim, no próximo encontro gostaria de falar um pouco da experiência da Escola Bosque. A instituição fica a 1 hora de Belém e funciona no ensino infantil fundamental até o médio profissional em meio ambiente. Desculpe o atraso, pois hoje precisei vir até a escola. Abraços. Agradecida, Célio. São todos muito bem-vindos e bem-vindas para a gente trocar aqui, tá? E Dani Rolim, né? Porque tem as duas Dani. Quando você quiser trazer também a outra questão que você tinha trazido como uma proposta de tema, que a Dani está trazendo uma reflexão para a gente pensar sobre o feminino na educação. Ela já está há alguns dias já trazendo esse tema.
pela frente até algumas dinâmicas aqui que a gente já conversou, mas que ela viu de profunda importância para a gente conversar também. Então, não esqueça, tá só trazer, que a gente vai dando um jeito de organizar todos os diálogos que nós temos, né? O importante é só entender que a gente vai tecendo, né? Porque cada questão que vai sendo trazida complementa com a outra, afinal, tá tudo integrado, né? Bom, estamos no nosso tempo, tudo bem? Vocês gostariam de acordar algum tempo, ou vocês gostariam de estar encerrando hoje no tempo e a gente... Sim, querida. Eu vejo que tem Rafaela com a mão levantada, eu acho que a gente podia ouvi-la antes de encerrar. Pode ser? Querida Rafaela, você está com a mão levantada porque levantou ou ela ficou levantada? Ficou levantada, ficou levantada. Eu tinha visto antes, eu falei, eu acho que ela esqueceu, mas vou esperar um pouquinho para ver. Tá? Bom, então, gostaria de agradecer a todos, até o nosso próximo encontro. Dani, muita força e traz, por favor. Agradeço a colaboração de todos, viu? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Gostoso estar aqui de volta. Um ótimo sábado. Gratidão a todos e todos.